Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar presente nesse Congresso de Inovação. Sou diretor de inovação da Confederação Nacional da Indústria e hoje superintendente nacional do Instituto Evaldo Lodge. E o tema inovação é um tema que milito já faz 5 anos e talvez como a ação mais importante, mais relevante no processo foi a coordenação desse movimento chamado Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um movimento empresarial para tratar da questão da inovação. Começou lá em 2008, quando havia uma avaliação muito clara de que os empresários eles têm uma preocupação muito grande com a questão da inovação. Eles se preocupam e têm inovação como algo extremamente importante para a estratégia das empresas e tudo mais. Mas eu trabalho na CNI há muito tempo, já vi várias coalizões empresariais para tratar de juros, de câmbio, licenciamento ambiental, medidas para trabalhistas, tal. Para inovação, não. Então, existe uma predisposição muito positiva para a inovação, mas pouca ação efetiva para a inovação. Então, nós começamos o processo para ver de que maneira teremos ações efetivas para a inovação no âmbito privado. Até porque, no Brasil, diferente dos países desenvolvidos, um pouco o Bruno já antecipou, enquanto no mundo está muito claro que a agenda de inovação é uma agenda empresarial, no Brasil ainda essa agenda está muito acadêmica ainda. E ela se reflete de várias formas, quer dizer, desde as políticas públicas, em que geralmente o ministro da Ciência e Tecnologia e os secretários, eles vêm sempre da academia. E eu pergunto, em algum momento, um ministro ou reitor já colocou um produto no mercado? Muito possivelmente não. Então, essas dificuldades que tem quem coloca, quem trabalha para a inovação, geralmente não estão refletidas na política pública. Mas isso acabou se estabelecendo no Brasil. Então, na verdade, a gente precisa ter esse diálogo entre o setor público e o setor privado para que essa agenda possa avançar. Vamos lá. Eu, como economista, adoro números, né? Então vamos começar por eles. Tá? O Brasil ele gasta 1,16% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Aí alguém vai falar, inovação é muito mais do que P&D. De fato, é. Mas não existe medida no Brasil para inovação, medida quantitativa. P&D é a versão tecnológica da inovação. A inovação ela pode ser tecnológica, ela pode ser de processo, ela pode ser uma inovação de modelo de gestão, pode ser do modelo de negócio, pode ser de várias coisas. Aqui, especificamente, a gente está falando da questão tecnológica, de pesquisa e desenvolvimento para a empresa, que é a base de comparação internacional. O Brasil, em 2010, gastou 1,16% do PIB em P&D. Tá? E metade disso público, metade disso privado, em termos de recursos. Quando a gente olha os países mais desenvolvidos, a gente percebe o quê? Que o volume, o patamar de investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito superior. Então, existe uma correlação muito estreita em países mais desenvolvidos e países que investem mais em P&D. Investir em P&D não é garantia de crescimento econômico. Por quê? P&D, inovação, envolve risco. Então, você não tem a garantia de que se você vai investir, você vai ter o produto, você vai ser bem-sucedido. Não. Mas, na média, países que investem mais em pesquisa e desenvolvimento tendem a ser mais produtivos. Sendo mais produtivos, eles são mais competitivos, e aí você tem uma renda maior. Tá? Então, esse é um problema que tem que ser colocado. Eu começo por esse gráfico porque, para mim, é o principal indicador. Um país que quer ser inovador, que quer crescer, é preciso aumentar os gastos com P&D. E aí vem a pergunta seguinte, ok, o setor público no Brasil e no mundo gasta mais ou menos a mesma quantidade de recursos em proporção ao PIB, em torno de 0,5% do PIB é o valor do investimento público em P&D. No Brasil, o investimento privado em P&D é alguma coisa em torno de 0,56%, 0,58%, não chega a 0,6% do PIB. Aí, quando se compara com o resto do mundo, você vai ver que é 2%, 3% do PIB, em média. 1,5% é a média da OCDE. Tá? Mas alguns países chegam a 2%, 2,5% do PIB em investimento em P&D. No Brasil, o setor público, o setor privado, gasta 0,6%. E aí começa toda a discussão. Ok, então, a gente já sabe onde está o problema. O setor privado investe pouco em P&D. E aí começa um diálogo de surdo nesse processo, que tem que romper, porque senão não adianta. É o governo falando, olha, quer ver? O grande problema do setor privado é a falta de cultura de inovação. Recursos tem, está tudo muito lindo, maravilhoso, é o empresário brasileiro que não tem cultura de inovação, logo ele não inova. Essa é uma explicação
simplista. Ela é verdadeira? Em grande parte, sim, mas eu tenho muito mais medo de uma meia-verdade que uma mentira. Que a mentira você capta logo. A meia-verdade ela é sempre mais complicada de você captar. De fato, o Brasil, os empresários brasileiros estão menos propensos à inovação, eles são menos qualificados, como é caso da inovação. Tem a questão da inovação não está na cultura, não está no DNA, como é o caso nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Mas, então, esse, de fato, é um problema. Mas não é esse o único problema. Também tem questões de elementos estruturais da economia. Eu pergunto o seguinte, você prefere ser um empresário no Brasil ou na Alemanha? Você prefere lidar com as taxas de juros, câmbio, tributo, aqui no Brasil ou na Alemanha? Ou no Japão? Nos Estados Unidos? A estrutura macroeconômica, o Brasil é um país que até muito recentemente lidou com processos hiperinflacionários enormes. Aí eu pergunto, um país que tem uma conjuntura muito adversa, como foi o Brasil durante um bom tempo, isso faz com que o empresário brasileiro esteja muito centrado na conjuntura. E quando a gente fala de inovação, inovação não é conjuntura, inovação é estrutura. Inovação não é pensar no curto prazo, inovação é pensar no longo prazo. Inovação é a segunda onda depois do planejamento estratégico, é você pensar lá longe. Num ambiente, num contexto onde tudo é muito conturbado, pensar em longo prazo, pensar em planejamento, pensar lá à frente, acaba soando, muitas vezes, até como estranho. Eu lembro que algumas vezes fui conversar com os empresários para falar sobre a importância de inovação. É um empresário que está pensando em como é que ele vai pagar a conta no fim do mês. Então, a inovação acaba sendo uma coisa muito longe do processo dele, porque a relação dele é com o pagamento dele no dia a dia. Então, ele está pensando muito na questão conjuntural. Sendo que a inovação poderia ser uma das formas de ele resolver esses problemas, mas ele tem que se estruturar para o longo prazo. Então, a gente tem os dois movimentos. Certamente, o gasto privado em P&D no Brasil é baixo. Por quê? De fato, você tem elementos estruturais aí na economia, você tem políticas que não são adequadas para a inovação e você tem um diálogo que é confuso com os empresários para estimular a inovação. E isso também tem um rebatimento dos nossos empresários, que precisam também estar mais propensos à inovação. Então, enquanto essa conversa ficar, o governo falando que o problema é dos empresários, os empresários falando que é o problema do governo, nada avança. Porque, na verdade, tem problemas com os empresários. Sim, tem problemas com o governo, sim. E se as duas partes não perceberem que o problema existe, não tem como avançar. E tem um problema, obviamente, que é o terceiro hélice, que é também a academia brasileira. Nós temos uma excelente academia, produção científica muito alta, mas o resultado, o impacto desse conhecimento, em termos de valor de mercado, é muito baixo. Então, ou seja, o Brasil é um país onde você tem uma boa estrutura científica, nada inovadora. Porque inovação é quando você transforma o conhecimento em valor. Se o conhecimento não gerou valor, não é inovação. Se não é inovação, a gente vê claramente que o Brasil não é um país inovador. Pelo menos nos números. É um país em que você tem uma boa geração de ciência. Mas inovação é quando essa ciência, de fato, ela se transforma em renda, PIB, emprego. Opa! Por onde eu aponto? Ok. Aqui temos o histórico das políticas públicas de incentivo à inovação. Teve a criação dos fundos setoriais em 99, 2002, depois teve a política industrial, a PITSE, veio a lei de inovação. A lei de inovação, na verdade, é muito engraçado, que de inovação não tem nada, é uma lei para resolver as questões da universidade, dos pesquisadores da universidade. Tem um artigo lá que é muito importante, que é o que permite, pela primeira vez, recursos públicos irem para as empresas. Até 2004, recurso público não poderia ser diretamente aportado à empresa. Pensem bem, olha a ideologia por trás disso. Então, só em 2004 foi permitido, pela primeira vez, que recursos públicos pudessem ir diretamente às empresas para subvencionar investimento, então, em inovação. Então, foi o grande avanço da lei de inovação, foi esse capítulo, artigo 19, creio eu. Agora, o resto, em grande parte, resolver as questões da universidade. Como é que o pesquisador pode ser utilizado, qual que é o tempo, como é que é a propriedade intelectual, questões muito mais ligadas à universidade. Lei do Bem 2005, essa sim, atinge muito bem as empresas, porque você está falando aqui de incentivos fiscais para inovação. Se a empresa ela realizar
despesas com pesquisa e desenvolvimento, ela pode deduzir do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido os recursos. Aí você já começa a falar um pouco a linguagem empresarial. E depois vieram as políticas industriais. A última, o Plano Brasil Maior, embora esteja muito parado, mas, pelo menos, quando você olha o arcabouço, você vê a inovação lá no centro da política industrial. Já é alguma coisa diferente. Os instrumentos ainda estão muito ruins, mas o discurso já começa a ser bem fortalecido em termos de inovação. A mobilização empresarial pela inovação, e aí segue um pouco a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, segue o Plano Brasil Maior. Temos alguns indicadores que são comuns. Quais são os indicadores? Tentar aumentar o número de empresas inovadoras no Brasil, aumentar o número de empresas brasileiras que utilizam de recursos públicos para a inovação, porque hoje, foi muito engraçado, mês passado, eu estava num congresso da ANPEI, e teve um empresário que falou assim, graças a Deus, eu sempre investi, nunca peguei um centavo do governo. Eu falei, gente, o ideal seria exatamente o oposto. Porque, na verdade, o quê? Para fazer inovação, diferente dos outros investimentos, o que diferencia a inovação? Risco. Risco. Então, o empresário tem muita dificuldade de colocar o dinheiro porque é arriscado, envolve risco. Então, para você investir em alguma coisa que é arriscada, você precisa de alguém que compartilhe com você o risco. Quem é, geralmente, no mundo todo, o ente que compartilha o risco com o empresário? O governo. Então, em grande parte, a gente vai ver que o problema no Brasil é que o investimento público em P&D não alavanca o investimento privado em P&D porque eles são dissociados, enquanto no mundo todo, o setor público está lá exatamente para compartilhar riscos. Então, essa frase que é de empresário brasileiro, que é comum, a gente tem que ouvir e entender. Eu falo, não, graças a Deus, nunca entrei no setor público para pedir dinheiro para fazer P&D. Obviamente, também, muito possivelmente, essa empresa nunca fez nenhuma inovação que seja mais disruptiva, mais arriscada, porque essa envolve um risco muito grande e, muito possivelmente, ele não vai ter condições de tocar ou topar um risco tão forte com dinheiro próprio. Né? É uma pena. Aqui a gente tem falado o quê? Que o gasto privado em P&D, de fato, tem aumentado, tem crescido 14% ao ano nos últimos 10 anos. É um ritmo forte, mas a gente percebe que ainda, em termos percentuais, a gente está em torno de 0,55% em P&D. Então, existe um movimento. Os empresários, de fato, têm avançado os gastos em P&D. Essa é uma agenda, quer dizer, eu estou nessa área há 5 anos. Hoje eu ouço debates sobre inovação com muito mais frequência do que era 5 anos atrás. O movimento é positivo, mas ainda está longe de ser o ideal. Aqui é um ponto que é colocado, isso foi interessante, dia 14 de março, a gente fez uma das reuniões da Mobilização Empresarial pela Inovação no Palácio do Planalto com a presidente Dilma. E foi interessante que ela captou a mensagem, claramente, e no fim do pronunciamento ela replicou um pouco o que era esse gráfico, mostrando o seguinte, olha, é preciso que o setor público seja parceiro do setor privado na inovação. Por quê? Aqui a gente está colocando que a razão entre o gasto privado e o gasto público em P&D. O que acontece? Em qualquer lugar do mundo, o setor público ele se une ao setor privado para fazer inovação. Então, o que acontece? O setor público ele coloca o dinheiro, e quando ele começa, ele investe em setor privado para as inovações, e, a partir dali, o setor privado começa a fazer os gastos. Então, geralmente, para cada centavo, para cada real, né, para cada unidade monetária que o setor público coloca de recurso para P&D, o setor privado coloca um valor muito maior. No Brasil, essa razão é inferior, é 0,9. Quando, nos outros países, para cada unidade monetária do governo, você tem uma razão de 3 ou 4 do setor privado. Então, exemplo, como é que isso geralmente acontece? A coisa já começa o problema do início. As pesquisas lá fora, elas acontecem dentro de um modelo que a gente chama de demanda. O que é isso? As empresas elas têm questões que elas precisam resolver para reduzir o custo de produção ou produzir novos produtos para diferenciar o seu produto e ter uma maior competitividade. Ou seja, o foco da inovação é competitividade, seja por redução de custo, seja por aumento das margens a partir de um produto diferenciado. Então, as pesquisas elas são direcionadas para o aumento da competitividade da empresa e do país. Então, a inovação lá no resto do mundo ela é direcionada, ela é orientada para a demanda.
No Brasil, é o inverso. O que acontece? A pesquisa está onde? Na universidade. Um professor universitário ele vai fazer a pesquisa que ele quiser. Depois que pesquisou, que vem a pergunta, o que foi produzido tem algum valor de mercado? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. No caso do Brasil, o que acontece? A maior parte da pesquisa está onde? Nos escaninhos, está lá dormindo nas bibliotecas. E aí tem toda uma pergunta que eu detesto quando alguém fala isso, olha, precisamos tirar o conhecimento das prateleiras. Não vai tirar o conhecimento das prateleiras. O conhecimento que foi produzido, sem ter a participação dos empresários, muito possivelmente ele vai continuar nas prateleiras. Porque a primeira pergunta tem que ser, tem valor de mercado? Alguém está comprando isso? Alguém vai estar disposto a absorver essa tecnologia que eu estou produzindo? Ano passado, eu fui convidado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para fazer um roadshow para conhecer o sistema de inovação americano. O processo de inovação americano começa, a primeira fase do processo de inovação não é no laboratório, ele é de marketing. A primeira coisa que eu vou saber é o seguinte, o que eu estou produzindo é negócio? Se passar pelo crivo, é negócio? Tem gente que vai comprar? Tem uso? Aí sim eu vou para o laboratório e vou produzir. Se essa primeira pergunta vetar, a pesquisa não avança. No Brasil, se tem valor de mercado, se não tem, se tem negócio, ninguém nem pergunta. Aliás, segundo os nossos critérios, né, aí de setor público, essa parte de negócio sequer é pleiteável para financiamento público, porque isso é business, isso não é inovação. Então, o que acontece? Enquanto nos Estados Unidos é a primeira e mais importante fase. Então, ou seja, a pesquisa que é feita nos países desenvolvidos, ela começa pelo negócio, começa pelo business. Primeiro, eu vou saber se aquilo ali tem aplicabilidade, eu vou saber se tem alguém que vai demandar aquela tecnologia, se vai reduzir custos, se vai diferenciar um produto, se vai servir para alguém, em termos de valor de mercado. Depois, eu faço investimento. Quando eu faço isso, o governo aporta o dinheiro, obviamente é uma tecnologia que interessa a empresa começa a desembolsar muito mais naquela tecnologia. Então, por isso que a razão de gasto privado sobre gasto público é tão alta nos outros países e menos no Brasil. Então, isso falta aqui um contato entre universidade, empresa e governo. Aqui mostra a lei do bem, que, de fato, é algo extremamente importante. As empresas podem deduzir suas despesas no imposto de renda. O que a gente vê é que o valor tem crescido muito, ou seja, o que está em linha vermelha, a barrinha vermelha, é o quanto que houve de renúncia fiscal. O Brasil, em média, tem tido uma renúncia fiscal de 1,5 bilhão por ano em despesas de P&D. Agora, para essas mesmas empresas que pediram renúncia fiscal, quanto que elas investiram em P&D? Em torno de 7, 8 bi. Então, em média, para cada real de renúncia fiscal que o governo tem com aquelas empresas, você tem um investimento de 5,5 unidades monetárias. Então, ou seja, para cada real que é colocado de renúncia, o que o empresário investe é muito grande. Então, o que mostra o quê? Quando, de fato, você tem políticas em que o setor privado o setor público se coloca parceiro do governo, do setor privado, você tem respostas que são importantes. O problema aí da lei do bem é um problema do Brasil, que o Brasil, com a carga tributária muito alta, então as empresas que optam pela lei do bem, elas têm que operar o regime de lucro real. O Brasil é um país onde a carga tributária é alta, a maior parte das empresas preferem operar pelo lucro presumido, ou aquelas com a possibilidade de lucro simples, né, a tributação simples, elas dificilmente elas vão deixar de tributar pelo lucro presumido para optar pelo lucro real. Então, esse é um problema da lei do bem, que é basicamente a base. Aqui o apoio governamental do Brasil tem crescido, mas quando a gente olha em termos de incentivos fiscais e subvenção, ainda é muito baixo em relação aos outros países mais desenvolvidos. Então, incentivos fiscais e subvenção é 0,06% do PIB. Então, é uma parte pequena, e aqui eu estou tirando lei de informática, que tem outro capítulo diferente, mas é um valor pequeno. Precisa aumentar. Aqui tem um problema adicional, que grande parte dos investimentos em P&D público vem de recursos de royalties de petróleo.
E com a mudança da lei, pode ser que a partir de 2015, parcela substantiva dos recursos que viriam para financiar a inovação podem ser perdidos. Por fim, esse é um ponto importante falando da questão do Inova Empresa, que é extremamente importante, a nova empresa, um volume de recursos muito grande, mas a maior parte dos recursos para inovação no Brasil eles são colocados como crédito. Tá? Crédito é o quê? É um crédito subvencionado? Sim. É um crédito subsidiado? Sim, mas é crédito. A empresa ela vai fazer a inovação, ela vai ao banco e toma um dinheiro emprestado, e vai pagar uma taxa menor do que uma taxa camarada, mas ela paga por isso. Então, o que acontece? Eu pergunto o seguinte, numa situação dessa, inovação envolve risco. Algum investimento muito arriscado, o empresário ele vai tomar o recurso próprio, vai tomar dinheiro emprestado para fazer uma inovação que é bastante complexa? Muito possivelmente não. Então, com o formato de crédito, você avança, sim, na agenda de inovação, mas, geralmente, as inovações que vão acontecer elas são mais incrementais e que envolvam menos risco, porque é o dinheiro do empresário que está sendo utilizado integralmente para a realização disso. Então, o crédito é extremamente importante. Mas, quando a gente está falando de uma inovação um pouco mais robusta, um pouco mais complexa, que envolva mais risco, onde é que eu preciso de recurso? Subvenção econômica. E a parte de subvenção econômica ela era baixa, né, 1,2 bi, continua baixa, e, geralmente, quando tem contingenciamento de orçamento, é ainda a primeira a ser cortada. Então, esse é um ponto que precisa ser alterado na política pública, com certeza. Por fim, aqui, dentro da mobilização empresarial pela inovação, a gente tem um grupo de trabalho com empresários que nós fizemos aqui um grupo de ações que poderiam melhorar e muito o desempenho de inovação nas empresas. Há ajustes na lei do bem, de forma a permitir que as empresas possam usar a lei do bem de uma maneira mais tranquila, se ter mais acesso à lei do bem, a integração dos instrumentos, que já foi dito pelo Bruno antes, e tem todo um análise e acompanhamento de recursos do FNDCT e dos fundos setoriais, que é quem, de fato, financia os recursos para a inovação. Então, eu deixo aí com vocês, vai estar no site todas as propostas. Aí tem propostas de várias áreas, não só financiamento. Estou falando de financiamento porque a sessão daqui é de financiamento. Mas tem proposta em várias áreas. Então é isso, desculpe que eu estourei meu tempo. Obrigado.